Bom, uma boa noite a todos vocês, espero que vocês e familiares estejam bem. Inicialmente, a minha querida turma na sala Zoom, meus alunos, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqueles de vocês que fizeram a gentileza de vir conhecer hoje o novo preparatório que eu ofereço, ainda que, como eu escrevi para vocês, talvez a live de hoje não seja muito dirigida a vocês, que já são meus alunos nos cursos de aulas gravadas. E sejam muito bem-vindos os alunos do YouTube, esses sim, mais interessados eventualmente. Espero que vocês gostem dessa oportunidade que eu tenho para contar para vocês. E deixo já compartilhar a tela para a gente começar. Muito bem. Então, como foi mencionado na apresentação aí no YouTube, hoje eu vou falar a respeito do treinamento intensivo, que foi uma ideia, na verdade, promovida por potenciais alunos que são praticantes aqui do GMAT Gladiator Challenge. Nesse sentido, eu gostaria de mencionar como foi aí o último simulado, que foi feito ontem, segunda-feira, às 19 horas. Fico muito feliz de poder mostrar para vocês que houve aqui 16 participantes, e é o recorde. Até agora, o máximo acho que tinham sido 12 ou 13 alunos, eu estou muito feliz. E eu quero aqui fazer uma justa homenagem, um justo agradecimento às duas garotas, perto de mim elas são meninas, responsáveis pelo MBA no exterior. Esse canal aqui no Instagram que eu estou colocando para vocês e que eu recomendo que vocês conheçam, que é um maravilhoso ambiente onde vocês podem saber tudo a respeito de MBAs, literalmente como o nome fala, com depoimentos, com entrevistas, com informações sobre as diferentes escolas. Esse Instagram é administrado pela Júlia e pela Mariana. São duas executivas, uma delas trabalha acho que no BCG e a outra na Amazon. As duas são MBAs por grandes escolas, por Tuck e por Duke, Fuqua. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade para quem está se interessando por esses processos de MBA. Inclusive, elas são bem jovens aí nesse mercado e já tem uma quantidade enorme aí de seguidores que só aumenta vertiginosamente. Eu estou citando elas porque são muito competentes, sim, e porque fizeram essa gentileza de fazer essa story aqui a respeito desses GMAT Gladiator Challenges, e isso ajudou enormemente a divulgar aí o meu simulado, o que me deixa extremamente grato e ainda mais feliz de poder falar super bem do trabalho delas, que além de tudo são gentis em também tentar ajudar todos nós, tá certo? Então não deixem de conhecer o MBA no exterior, realmente é muito bacana, todos os dias tem coisas novas, todas dirigidas para MBA no exterior, altíssimo nível, e elas são muito simpáticas, enfim, recomendo, ok? Bom, agora vamos ao assunto fundamental da sessão de hoje. O que é, na verdade, o Ludus, A área de treinamento, a escola de gladiadores, na antiga Roma, Como o nome brinca, e por isso de GMAT Gladiator Challenge, é um treinamento intensivo para o quant do GMAT, que é dividido em aulas e pacotes de exercício e mocks. Existem basicamente dois formatos que eu vou oferecer, que em homenagem de novo ao mundo dos gladiadores, eu resolvi chamar de Murmilo, que é as aulas em grupo, e o Tracks, que são aulas individuais. No site que vocês já estão acostumados, que é exatamente onde tem os simulados do Gladiator, vocês vão ter mais informações, mas hoje, claro, eu vou aproveitar essa oportunidade para contar para vocês alguns detalhes. Primeiro, como funciona? O que é? É um treinamento, não são simplesmente aulas, já vou explicar a diferença. Baseado em lives de 50 minutos, que são feitas nesse ambiente de Zoom, e na prática diária de exercícios ou simulados. Por que eu optei por fazer alguma coisa tão diferente do que eu já estou acostumado nos meus cursos gravados no site da GMAT? A resposta é porque alunos entraram em contato comigo, potenciais alunos, mencionando que, por exemplo, eles têm dificuldade em fazer o self-study, dificuldade em se organizar dentro de uma quantidade muito grande de material. Portanto, aqui, durante 50 minutos, eu vou contar uma quantidade razoavelmente pequena de conteúdo, mas obviamente eu vou incluir o método inteiro nessas 30 sessões de 50 minutos.
E nos dias que não tiver essas sessões, vocês vão fazer exercícios dirigidos ao que foi dado na última sessão, por exemplo, no dia anterior, e também nos dias anteriores, ou seja, nas aulas anteriores. Então tem um efeito acumulativo, né? Qual é o foco? Que é como os meus alunos e os meus convidados do YouTube já sabem que é a principal perna da tríade vencedora, né? O foco é qualificar o aluno no mais alto nível, através do mesmo método que eu propagandeio, que é muito forte e que já, bens a Deus, há mais de 20 anos, já foi testado e aprovado por uma quantidade enorme de alunos com feedbacks super positivos, não só em termos de palavras gentis nos testimonials, mas principalmente em resultados em prova, que é o que realmente interessa. Como eu acabei de mencionar, o objetivo é ter alunos que seguem exatamente o perfil do escritório, ou seja, que almejam notas muito altas, mas que, diferente da maioria dos meus alunos do curso regular, que são esses que estão na sala Zoom, são alunos que querem, que precisam ter uma obrigação diária, objetiva, saber exatamente o que eu espero que a pessoa faça hoje. Mesmo porque se hoje, por exemplo, for terça-feira, na quinta-feira a pessoa vai ter a próxima aula. Então, de hoje para quinta-feira, a pessoa vai saber o que fazer. E de quinta-feira para terça-feira seguinte, da mesma maneira. E assim por diante. Tá? Ou seja, é uma forma de disciplinar os estudos para fazer aquela mágica do pouquinho, que todo mundo, sob o ponto de vista de consciência, sabe que é o jeito correto de estudar, mas que, convenhamos, a esmagadora maioria das pessoas não faz. Tá? Eu digo isso com total clareza e com total transparência. Mesmo dentro dos meus alunos, não são a maioria aqueles que estudam com a frequência que eles deveriam. E claro que isso repercute no final do processo. Então, por mais que eu tente convencer as pessoas, eventualmente algumas que têm muita dificuldade, que procrastinam, ou que estão com muito trabalho, que têm dificuldade em separar horários de estudos, um treinamento talvez seja mais adequado do que simplesmente ter acesso a um conteúdo de alto nível. Portanto, é por isso que esse curso foi criado, e eu não acho que ele vai concorrer com os meus cursos originais, porque são perfis diferentes. Obviamente, os cursos da GMAT têm uma quantidade monstruosa de exercícios para fazer e de conteúdo. Esses daqui vão ser, digamos, por ser um curso mais intensivo, ainda mais selecionado, mas com a mesma ambição e levando os alunos exatamente para o mesmo nível. Ok? Bom, detalhe importante, o objetivo também é qualificar os alunos até o fim desse ano de 2020, ou seja, até dezembro. Tá? Isso significa pessoas que ainda não começaram a estudar, o que, convenhamos, já é bastante atrasado para um curso regular, né, de forma tradicional, né? Ou aqueles que eventualmente têm estudado sozinhos ou com alguma ajuda brasileira ou internacional e que, por exemplo, através dos meus simulados, estão percebendo que não estão produzindo como eles gostariam. Tá? Os meus simulados, na minha opinião, são um bom instrumento de medida para qualquer um, porque são provas oficiais, né? Não são questões especialmente difíceis que eu elaboro para conseguir mais alunos. Não é. São questões que já caíram em provas, que são divulgadas nos official guides, e, portanto, se você tem dificuldades em performar bem, é um sinal de que as coisas não estão bem. Ou seja, os seus estudos provavelmente não estão sendo significativos para você, seja porque o conteúdo deles não é suficientemente bom, ou seja porque você não tem aproveitado eles como deveria. Tá? Como eu acabei de explicar, vai ser feito através do Zoom, e aqui é importante citar que vão ser breakout rooms, e para aqueles que não sabem como isso funciona é o seguinte: no momento que você entrar na sessão das aulas, é como se você só visse eu. Em outras palavras, se você trabalha num lugar onde as pessoas não podem saber que você está se preparando para fazer MBA, você não tem nenhum risco. Ah, mas eu também não quero que determinados colegas meus saibam que eu estou me preparando. Mesmo que eventualmente eles venham a ser seus colegas no mesmo curso, eles não vão saber de você e você não vai saber a respeito deles. Por quê? Porque mesmo dentro do ambiente da sala Zoom, é como se fossem salinhas individuais, literalmente. Tá? O curso inteiro vai ser dado dessa maneira. E dentro da nossa plataforma, que aqueles que já fizeram test drive no site da GMAT já conhecem, mas aqueles que ainda não tiveram oportunidade vão ter a chance de ver agora algumas imagens. Tá bom? Bom, em relação a grupo ou individual, a primeira coisa que é importante ser explicitada é que se você gostaria de ter só algumas aulas avulsas comigo, eu queria só ter uma aula a respeito de
problemas de análise combinatória mais difíceis. Então, você tem que marcar uma aula extra, uma aula avulsa, só individual, e você marca comigo num determinado dia e horário que nós dois possamos, ou seja, não tem nenhum compromisso para marcar uma aula seguinte, por exemplo. Claro que o custo é maior. Em relação às aulas em grupo ou individuais com dias e horários fixos, a coisa funciona diferente, porque eu não vou cobrar por aula, eu vou cobrar por mês, como eu vou explicar no final da live de hoje, sendo que no grupo, ou seja, nessa sessão absolutamente coletiva, que é, claro, o de investimento menor, vão ser necessariamente aulas às segundas, quartas e sextas, das 8 às 8h50 da manhã. Ah, Fábio, para mim isso é impossível. Por quê? Porque esse horário eu já estou trabalhando. Isso não é impeditivo, porque essas aulas vão ser gravadas e assim como no final do dia da aula eu já disponibilizei para vocês o pacote de exercícios, vocês vão ter a versão que foi gravada naquele dia para aqueles que não podem assistir sistematicamente essas aulas ao vivo ou para aqueles que eventualmente em algum dia perderam a aula. Ok? Em relação à versão Tracks, que é a versão individualizada, isso significa o seguinte: vamos supor que você queira fazer aulas realmente de forma individual, ou você quer, por exemplo, combinar você e a sua namorada, ou você e o seu colega, ou duas amigas, seja como for, e aí a gente marcaria num dia e horário diferente, mas necessariamente 2 vezes por semana em dias e horários fixos, ou necessariamente 3 vezes por semana em dias e horários fixos. É a mesma coisa que o Murmilo, com a diferença de que isso é conversado dia e horário com flexibilidade e, eventualmente, pessoas de forma individual ou em grupos de, no máximo, 3 pessoas. Tá certo? Muito bem. Basicamente isso que é a estrutura básica. Se vocês depois tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me perguntar. Boa noite, Renan, que bom que você veio, seja bem-vindo. Espero que você ache interessante a minha proposta. Bom, aqui eu fiz questão, né, de mostrar algumas páginas internas. Isso é o que vocês descobrem quando vocês entram dentro do GMAT Gladiator Challenge, que é no site de sempre, métodofabioskulnik.com.br, só que ao invés de entrar na aba Mocks, que é onde vocês fazem os simulados, é na aba Ludus, né, que é esse ambiente aqui de treinamento, né, dos gladiadores. Aqui vão aparecer as listas de prática de exercícios no dia onde a aula, né, no qual a aula foi ministrada. Né? E aqui, se você eventualmente não começar o curso no dia 12 de outubro próximo, né, na próxima segunda-feira, por N razões, você pode começar o curso atrasado, porque você vai ter acesso aos Practice Exercises Lists e, portanto, você vai ter acesso às aulas gravadas. Claro que o quanto antes você começar o curso, melhor, para que você não deixe o material acumular. Que o objetivo do treinamento é exatamente um estudo dosado e, digamos, bem profissional, desde o quanto antes, tá certo? Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é um ambiente onde essas listas de exercícios online são disponibilizadas. Então aqui, por exemplo, está um exemplo, né, de como vai ser o vídeo da primeira aula, por exemplo, que vocês vão ter acesso à versão gravada, aqueles que assistiram ao vivo e aqueles que não assistiram. Aqui é o ambiente onde aparecem problemas. Então esse provavelmente vai ser de fato o primeiro problema que a gente vai propor na primeira aula desse treinamento. Né? Claro que usando os recursos que foram ensinados e etc. Vão ter as alternativas. Eu, durante a aula, vou clicar, ou já vou deixar já a alternativa correta clicada. Aqui é só um zoom, tá? Para vocês verem a qualidade, né, dos PowerPoints que vão ser usados junto com os vídeos. Normalmente, os PowerPoints eu vou preferir deixar em inglês, porque quanto mais vocês se habituarem com toda a terminologia em inglês, melhor, mas obviamente as aulas vão ser selecionadas em português, tá? Então esse é o tipo de qualidade gráfica dos PowerPoints, aos pouquinhos vai aparecendo cada coisa, ou seja, isso seria o final da página do primeiro vídeo, tá bom? Tudo explicado com detalhes. E aqui, depois que o aluno ou eu clicássemos, digamos, a resposta correta, esse vai ser o formato em que vão aparecer as respostas. Então, vocês vão se acostumar com a notação do método,
que é muito sucinta, muito objetiva e muito precisa, né? Aqui no caso o examinador pede para calcular esse valor, aqui está a pergunta, né? A soma desse com esse, né? Vocês vão ver muitas vezes soluções alternativas e todo o resto, notação, nomenclatura e etc., vai ficar claro à medida que o curso evolui. Como vocês já devem ter se percebido, né? Aqueles que já estão comigo nessas masterclasses aqui no YouTube, e certamente os meus alunos, o método é um todo coeso, né? Por isso que ele é tão forte. No momento que o aluno aprende a escrever de uma maneira técnica e sucinta, ele pensa de uma maneira técnica e sucinta. A objetividade tem que acontecer também durante a resolução dos problemas sob o ponto de vista organizacional. Agora, vamos supor que esse problema não tivesse sido resolvido durante a aula, ou que foi, mas ainda sobrou alguma dúvida. Seja porque foi resolvido em aula e você ficou com dúvida, seja porque foi deixado para você fazer entre uma aula e outra e você teve dúvida. Você vai apertar esse botão aqui online. Primeiro você vai ter que escolher um apelido, de forma que todas as interações que você fizer comigo na plataforma vão ter esse apelido. Mais uma vez, a sua identidade vai ser preservada. Vocês percebam que realmente é uma plataforma bastante refinada, né, modéstia à parte. Eu fiz questão de aprender programação quando eu comecei a me interessar por tudo isso, que faz mais ou menos 11, 12 anos, porque eu queria que ficasse com todos os recursos que eu acharia fundamentais para um aluno, né? Então não é o que eu contratei uma empresa terceirizada para ela fazer o mínimo que ela puder para fazer valer o dinheiro que eu vou pagar para ela. Como disse um aluno meu especialista em informática, você que deve ter feito essa plataforma porque isso parece o pai da criança, né? E o pai da criança é sempre mais carinhoso com a criança. E, de fato, fui eu que concebi. E aqui, depois que vocês escolherem uma única vez o apelido, esse é o ambiente onde vocês postam a sua dúvida, tem um monte de recursos, e aqui em cima, depois, aqueles de vocês que acessarem a aula teste, a primeira aula do curso vai ser teste, vocês podem ler com mais calma, são explicações detalhadas de como vocês podem incluir imagens, inclusive na dúvida de vocês, tá bom? Bom, deixa eu aqui responder uma pergunta. A pergunta é a seguinte: se você pode fazer pergunta de exercícios que não estão dentro da preparação? A resposta é certamente que sim, né? Um dos motivos que me faz ter tanta confiança, digamos, no meu método, é o fato de que, desde sempre, eu resolvo perguntas, problemas que eu não conheço, exatamente usando as ferramentas que eu leciono, com bastante facilidade e com bastante confiança. Então, eu só peço, claro, que o aluno aguarde o assunto aparecer no nosso conteúdo para que ele possa mandar a dúvida que ele quiser, da onde ele quiser. Ah, Fábio, e se esse exercício, na verdade, veio da Maricotinha, com quem eu tive aula antes? Não tem problema. Tá? Eu nem preciso saber que veio da Maricotinha, porque eu não quero me sentir, digamos, sendo antiético ou deselegante, né? Eu só quero resolver a sua dúvida. Eu não quero criar problemas e eu não quero confrontar ou constranger pessoa alguma, tá bem? Mas, se eu só aceitasse tirar dúvidas dos meus problemas, se eu tivesse no lugar do cliente, eu acharia um pouco estranho, né? Daria a sensação de que, bom, talvez o que ele esteja explicando não seja suficiente para resolver problemas mais difíceis. Não é o caso, tá? Modéstia à parte, o que eu vou ensinar para vocês é capaz de resolver todos os problemas da realidade do GMAT até a data de hoje, digamos assim, né? Eu nunca deixei de resolver um problema do GMAT porque faltavam recursos ou mesmo recursos dos quais eu ensino para os meus alunos. Ou seja, todos os problemas são resolúveis usando exclusivamente aquilo que eu ensino para vocês e, modéstia à parte, com bastante propriedade, tá bom? Eu, às vezes, faço alguns comentários que podem soar um pouco arrogante, mas agora, por exemplo, eu vou fazer um. Eu tenho resolvido, obviamente, todas as questões dos Gladiator Challenges. E muitas vezes eu fico curioso para ver qual é a solução oficial, mesmo porque eu digitei o problema, né, do livro, né, do material, do guia. Portanto, eu vou lá e procuro ver como é que os donos, entre aspas, da empresa resolveram o problema. E é bastante comum a minha solução, na minha opinião, ser mais clara, mais geral, mais natural. Tá? Nas ocasiões em que isso não ocorre, muitas vezes eu coloco a solução oficial para que os alunos aproveitem, visto que eu sou o primeiro a concordar se a minha solução não for a mais eficiente. Tá bom? Bom, aqui é mais um exemplo de um outro vídeo que a gente também vai estudar na
primeira aula ainda. Aqui mais um exemplo de enunciado como aparece online, as alternativas, né, para vocês terem uma ideia da qualidade. E aqui eu fiz questão de colocar ainda mais um, mostrando como vão aparecer figuras durante toda a nossa preparação. Percebam que realmente eu sou uma pessoa cuidadosa, ou seja, eu faço os desenhos de uma forma bem feita por um motivo simples. Eu sempre me coloco na posição do aluno. Eu gostaria de estudar com um material que me motivasse. E uma figura bem feita, um enunciado bem escrito, uma solução clara, são motivadores. Então, a minha preocupação está muito além de ter um método poderoso e de transmitir o método poderoso para vocês. A minha preocupação está em garantir que vocês vão ter a vontade, o capricho, o prazer de estudarem de uma maneira, digamos, intensiva, de uma maneira dirigida, de uma maneira focada e bonitos problemas, inclusive sob o ponto de vista de estético, são importantes, tá bom? Vocês vejam que eu realmente tento fazer uma coisa como eu gostaria de receber. Bom, últimos detalhes, né? Hoje a gente vai ter uma sessão bastante breve. Aqueles que tiverem dúvidas depois me escrevam aqui no chat do YouTube. O fundamental é conseguir priorizar e progredir nos estudos. Como eu falei, o Murmilo é o treinamento em grupo, segundas, quartas e sextas durante 50 minutos, pacotes de exercícios nos mesmos dias, mocks. Os mocks vão ser inseridos dentro de cada finalização de uma etapa. Isso vai acontecer exatamente da mesma maneira que nos cursos da GMAT atuais? A resposta é não. Porque vocês já estão, entre aspas, às vésperas dos deadlines principais, pelo menos, eu decidi que eu não vou deixar para lecionar Data Sufficiency a partir do que seria a quinta fase das 10. Eu vou lecionar Data Sufficiency desde o começo da preparação, como eu imagino a maioria das preparações faz no mundo inteiro. Por que eu optei por fazer isso? Porque eu quero deixar os alunos menos ansiosos e claro que eu vou fazer isso com bastante elegância, com bastante cuidado, porque na verdade o grande motivo de postergar o Data Sufficiency é para garantir que quando o aluno começa a estudar esse tipo de problema, ele já tem uma maturidade maior. Eu vou assumir que a maioria dos alunos já tem uma maturidade razoável, porque provavelmente uma parte dos meus alunos virá de pessoas que já têm alguma experiência com o GMAT, só que aqueles que não têm ainda experiência alguma e que decidam fazer o meu curso vão conseguir acompanhar, porque eu vou fazer uma dosagem inteligente de forma que exercícios de Data Sufficiency também vão crescendo em termos de complexidade e sutileza, mesmo já dentro das primeiras aulas, tá bom? Ou seja, eu já faço isso há muito tempo e uma das grandes vantagens, né, de você ter aí 2 décadas de experiência é que você consegue fazer todas essas adaptações de uma forma que não cause prejuízo, porque todas elas têm que ser feitas de uma maneira bastante inteligente, né, em vários sentidos. Tá? Bom, já falei a respeito da identidade, já falei a respeito das aulas serem gravadas, o que permite que você comece o curso tardiamente, o que eu não recomendo, mas é possível, e também a eventual impossibilidade de vir em alguma das aulas pelas razões que forem, tá bom? Quanto ao treinamento tracks, como eu falei, individual, ou em dupla, no máximo tripla, a combinar dia e horário, na versão de 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, na versão completa, que é dando todos os conteúdos, ou na versão personalizada, se a pessoa escolher ter aula só sobre determinados tópicos, coisa que em geral eu não recomendo, porque a minha experiência mostra que se um aluno vem procurar ajuda, é porque provavelmente ele acha que nos assuntos que ele não pediu, ele está competente. Mas, como eu escrevo no site da GMAT, se você tivesse competente em 80% dos conteúdos, provavelmente você já estaria tirando notas que não te motivaria a procurar ajuda. Portanto, a sua nota ainda não é tão elevada quanto você gostaria, provavelmente pelos assuntos que você julga saber,
e não por aqueles que você julga ter dificuldade. Tá? Então, comercialmente falando, eu poderia aceitar um aluno que quisesse só ter aula de 4 ou 5 detalhes, porque era um dinheiro a mais que entra. Mas a minha maior preocupação não é com o dinheiro que entra, porque nunca foi. Ainda que eu me sustente através de minhas aulas, dos meus cursos, a verdade é que eu sempre fiz isso pensando primeiro na necessidade e no que eu tenho de melhor para oferecer para o aluno. Tá? E na minha opinião, com raríssimas exceções, é a versão completa. Mas, se você estiver tirando, sei lá, 49 de Scaled Score em simulados oficiais, sistematicamente, e você falar para mim que você só gostaria de aprender comigo controle de unidades e recursos avançados para data sufficiencies desafiadores, eu estou disposto a te ajudar. Mas, como eu falei, é melhor que você faça bom proveito disso, já garantindo todo o resto de uma maneira objetiva. E tirar 49 de Scale Score em provas oficiais é um instrumento objetivo de dizer que você já tem inúmeras qualificações, tá bom? Finalmente, a questão do investimento. Claro que a versão Murmilo, que é aquela que me permite colocar mais pessoas para lecionar ao mesmo tempo, é a mais econômica, seria o equivalente a R$90 por aula, com todo o material incluído. Né? Realmente eu acho que é um preço bastante atraente. Né? E o Tracks, que, digamos, já é uma coisa mais personalizada, já tem custos um pouco maiores, né? 270 e 210 equivalentemente por aula, mas como eu expliquei, os pagamentos são realizados por mês. Portanto, finalizando e explicando um pouco mais rapidamente a questão dos pagamentos. Se você quer a versão Tracks, por favor, entre em contato comigo, dizendo qual é a opção que você tem interesse. Eu vou te oferecer uma aula experimental, ou seja, você não precisa tomar nenhuma decisão antes de você se certificar, como eu gosto de dizer que eu sou tão sério quanto eu pareço, tá certo? Comigo o jogo é absolutamente limpo e eu sei exatamente a qualidade do produto que eu tenho para oferecer, portanto eu faço questão absoluta que vocês experimentem. Tá? Isso já inclui, claro, os exercícios da primeira aula para vocês poderem avaliar. Em relação ao grupo, segundas, quartas e sextas, das 8 às 10 para as 9, por favor, é muito importante que vocês entrem em contato, porque como eu expliquei, eu preciso cadastrar o e-mail de vocês para que vocês entrem na segunda-feira no Breakout Room, lá naquela salinha reservada para você, com exclusividade, com privacidade. Né? Você vai receber instruções para acesso e também depois, através do e-mail que você me passou, você vai receber a versão gravada e os exercícios associados. Uma vez que vocês façam a aula experimental no formato que vocês desejarem e resolverem, espero, né, dar continuidade ao curso, no caso de aulas avulsas, os pagamentos são feitos aula a aula. Né? O custo está aqui, né, eu esqueci de mencionar, desculpem. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui, R$400, né, por 50 minutos de aula. Eu sei me valorizar e eu sei valorizar o curso que eu vou oferecer para as pessoas que me contratarem dessa maneira. Tá? E em relação às outras versões do Tracks, que são 2 vezes por semana, depois que você fizer a aula experimental e gostar, eu espero que você me pague antes da segunda aula R$1.080, né, que é o equivalente ao pagamento até a 4ª aula, e depois, a partir de então, a partir da 5ª na aula, né, da 4ª para a 5ª aula, R$2.160 a cada pacote de 8 aulas que a gente tiver. Eu não sei quantos pacotes, quantas aulas a gente vai ter, porque, digamos, vai depender do que vocês quiserem estudar e também, no caso do Tracks, do ritmo que eu puder impor ao aluno individual ou à dupla ou à terna que estiverem comigo, né? Em relação à versão 2, a mesma ideia, só que é um pouco mais caro, porque agora são 3 vezes por semana. Então, os alunos fariam a primeira aula experimental, pagariam esse valor antes da segunda aula, que é quando eles decidiram continuar comigo, né? E esse valor a partir da 6ª aula concluída, e agora são de 12 em 12, porque cada mês, 3 vezes por semana, é considerado 12 aulas. Né? 12 aulas se associam a um mês de treinamento. Se for uma dupla e alguém resolver abandonar, a pessoa individual vai ter que me pagar de uma outra maneira, tá bom? Por quê? Porque eu não vou dar aula para uma pessoa só pelo preço que eu cobraria com algum desconto
para 2 pessoas e eu não vou dar aula para 2 pessoas com o preço que eu daria com algum desconto para 3 pessoas, tá bom? Esses preços, esses investimentos que eu estou mencionando aqui seriam para versões individuais, tá certo? Uma única pessoa tendo aula comigo nessas versões. Claro que uma única pessoa que queira o curso completo e que seja muito dedicada, vai poder, por exemplo, fazer com que eu imponha um ritmo de aula mais severo e, portanto, em vez dela precisar de 30 sessões de aula, ela pode precisar de menos e, portanto, no final, o custo vai acabar sendo menor, tá certo? Se no final, por exemplo, eu perceber que o aluno só precisaria de mais 2 aulas, ao invés de um novo pacote de 8 aulas, obviamente eu vou cobrar da pessoa 1/4, né? 2 aulas em 8, né, para aquelas 2 aulas que ela vai vir a ter e que vão encerrar a preparação dela. Tá bom? Não se preocupem muito com isso. Até hoje, bens a Deus, desde o ano 2000, eu não creio que tenha tido um único aluno que tenha se sentido lesado em qualquer sentido. Quem dirá no sentido financeiro, tá bom? Eu me considero um professor competente, mas eu tenho muito mais orgulho de dizer que eu me considero um ser humano de bem, tá bom? Porque isso eu aprendi na minha casa. Ok? É isso aí. Bom, eu queria agradecer a presença dos alunos no YouTube. Pessoal do Zoom, a gente já vai fazer a nossa sessão fechada. Semana que vem, se Deus quiser, a gente retoma com as masterclasses tradicionais, em outras palavras, com exercícios e oportunidade de vocês fazerem os problemas e depois discussões a respeito deles. Tá certo? Eu peço desculpas, né, por ter usado a sessão de hoje para divulgar esse novo preparatório, mas eu sinceramente acho que pode ser do interesse de vocês ou de algum colega de vocês. Mais informações através do site metodofabiskiunik.com.br. Estou à disposição, espero o contato de vocês, espero ter oportunidade de oferecer aula experimental para vocês, no formato que vocês preferirem. É isso. Um abraço a todos, se cuidem, saúde para vocês, para familiares, e nos vemos, a princípio, no próximo GMAT Gladiator Challenge, que vai ser no próximo domingo. Quem ainda não está participando, participe. Na próxima segunda-feira, dia 12, fazendo a aula experimental do Murmilo, às 8 horas da manhã, ou, eventualmente, no nosso próximo Masterclass, terça-feira que vem, às 19 horas. Ok? Uma boa noite, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.